Muito boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje, em especial, num horário diferenciado. Hoje a gente vai iniciar às 19 horas e terminar às 20 horas, devido aí às restrições que foram colocadas para todos os templos religiosos, as igrejas, onde a gente tem que encerrar as atividades aqui às 20 horas. Então, nós optamos para não deixar que também dessemos uma cobertura para aqueles para vir aqui na casa. A gente fez essa antecipação de 1 hora e assim a gente consegue atender a todos, tá certo? Então, nos perdoe caso muitos de vocês não tenham conseguido aí ter essa informação, mas nós colocamos lá na nossa página e talvez nós tenhamos que repetir esse horário na próxima semana também, a partir das 19 horas, até que se encerre esse processo de restrição de horário. Então, vamos estar aqui também na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. E que possamos, dentro desses limites que estão sendo nos apresentados, que possamos dar continuidade ao nosso trabalho da doutrina, nosso trabalho de evangelização, nosso trabalho da fé, de conseguirmos, divulgar também nossa doutrina e alcançar a todos aqueles que estão nesse momento precisando de ajuda. Hoje teremos a palestra sobre a reencarnação com a Vanice e é isso. Estamos aqui no grupo Recomeço, Grupo Espírita Fraternal Recomeço, aqui no Jordanópolis, e estaremos de volta na quinta-feira com a Vanice, Vanice? Para fazer aquela recapitulação do que foi dito aqui e abrindo para perguntas, para que a gente possa estar mais próximo do entendimento da doutrina. Apenas reforçando para alguns que estão acabando de chegar agora, por exceção, estamos iniciando às 19 horas e vamos até às 20. Tanto para 20 horas seria o encerramento aqui também das tarefas da casa. Aí para vocês em casa, talvez a gente consiga encerrar até às 15 para as 8. 15 para as 8, 20 para as 8 a gente consegue encerrar. E aí a gente finaliza também aqui no salão, até às 20 horas, tá certo? Então preparem aí a aguinha, como de sempre o nosso amigo Ivair costuma nos dar essa dica de colocar água para que seja fluidificada e que possamos dar continuidade, e que a nossa fé, que esse trabalho que estamos fazendo e que esta palestra desta noite possa alcançar e satisfazer a todos nós. Eu tenho certeza que isso vai ocorrer, tá certo? Então, vamos aí relaxando bem o nosso corpo físico, fazendo um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento mais uma vez, para que possamos estar sintonizados neste momento com a espiritualidade, que nos comanda aqui na casa, irmão José, Dr. Max, e que juntos chegaremos lá, com certeza. Então, fechando os nossos olhos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Uma boa palestra para todos nós e depois a gente volta com os passos coletivos. Que assim seja. Boa
Boa noite. Boa noite a todos. Com alegria, mais uma vez, nós estamos aqui, né? Mesmo com tantas dificuldades, a gente vai driblando aí a vida, né? E vamos encontrando uma maneira de estarmos conectados para estudar, para buscar conhecimento, para buscar autoconhecimento. Então, gratidão a Deus por esta oportunidade. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a reencarnação, que é um tema importantíssimo, né, para todos nós, porque é um tema que nos traz conhecimento, não só sobre a nossa vida atual, né, não só entendimento sobre o que nós estamos vivendo agora, mas sobre tudo aquilo que nós já vivemos, né, e nós buscando algum conhecimento de tudo aquilo que nós já vivenciamos, nós conseguimos buscar um entendimento sobre a nossa atual situação, né? Porque hoje nós estamos na nossa melhor encarnação. Porque qual é o objetivo da encarnação? É o melhoramento individual, né? Nós evoluímos individualmente. Passamos por karmas coletivos, como este que estamos passando agora, né? É um grande aprendizado coletivo, mas individualmente, cada um de nós tiramos as lições que estamos necessitando, né? Cada um tem um entendimento, cada um tem uma opinião, né? E é isso que vai trazendo o nosso crescimento individual, né? Então, a nossa evolução, ela é individual. E o grande objetivo da reencarnação é buscar esse crescimento, né? Quando nós estamos lá na espiritualidade, na erraticidade, né, no entrevidas, lá a coisa é diferente. É um tempo que não é um tempo como nós conhecemos aqui. E a busca das experiências, ela é quase que impossível. Os espíritos que conseguem permanecer mais tempo na erraticidade é porque eles estão num outro nível. Então, eles vão em busca de trabalho. Eles conseguem, sim, algum aprendizado, alguma evolução, mas trabalhando incansavelmente, né? E nós, no nosso atual estado de evolução, a gente ainda não sabe muito o que é isso, né? A gente quer descansar no sábado e domingo, a gente quer um feriado por semana, e quem quer crescer não pode ficar contando muito com os feriados, né? Então vamos lá, eu me apoiei no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que fala só sobre a reencarnação, né? Ali ele discorre um pouquinho falando sobre a diferença de ressurreição e reencarnação. Porque na época que Jesus veio até aqui, que ele esteve entre nós, eles acreditavam na ressurreição, que é a volta do próprio corpo, né? O corpo morre e volta. Eles não tinham muito conhecimento científico de como acontecia isso. Então, quando Jesus trouxe o ensinamento de que só entrareis no reino dos céus, né, se você nascer de novo, eles não conseguiam entender muito bem esse ensinamento de Jesus. Porque como que a pessoa pode morrer e nascer de novo do ventre da mãe, né? Porque Jesus ensinava a reencarnação, como nós conhecemos, como nós entendemos hoje, né? A reencarnação do espírito através de um novo corpo. Mas naquela época era um entendimento bem difícil, não se tinha muito estudo, então eles falavam ressurreição. E muitos se apoiaram, inclusive, na ressurreição de Lázaro, né? Que acho que todo mundo conhece, que Lázaro morreu diante, né, dos olhos deles, e Jesus foi chamado para fazê-lo voltar à vida, e fez. Mas, com muito estudo depois, agora nós entendemos que Lázaro não tinha morrido, ele não tinha desencarnado, né? O seu espírito não tinha ainda encerrado ali no corpo.
Tô fora da... Tô sendo avisada que não tô aqui enquadrada. Então, hoje nós sabemos, através de estudos científicos, que Lázaro não tinha desencarnado. O espírito dele ainda se mantinha ligado ao corpo. Ele estava num estado de letargia, que hoje a gente conhece. Não é morto, não é morte do corpo, né? Então, Jesus era um grande conhecedor desses efeitos e ele trouxe Lázaro de volta, né? Na verdade, ele ressuscitou Lázaro. Mas Jesus veio ensinar para nós o que realmente é a reencarnação. Então, ali nesse capítulo, tem lá limites da encarnação. Então, explica nesse capítulo que não existe um limite. A cada vida, né, desde a nossa primeira encarnação, quando nós fomos emanados pela fonte criadora, na nossa primeira encarnação, nós começamos a criar o nosso perispírito, né? O nosso perispírito é a ligação, é um corpo semimaterial. Então, ele faz a ligação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Quando nós desencarnamos, nós permanecemos com esse perispírito, porque o nosso espírito ele não tem forma, né? Para nosso entendimento muito simples, muito rudimentar ainda, vamos dizer que o nosso espírito é como uma luz. Então ele não tem forma. Só que para nós vivenciarmos, para nós termos as nossas experiências aqui no planeta Terra, nós precisamos do nosso perispírito, que é um corpo semimaterial. Então, desde a nossa primeira encarnação, nós começamos a formar esse perispírito. E ele vai sendo remodelado a cada encarnação. É nele que nós depositamos, é ele que registra todas as nossas experiências. Né? Aquilo que nós chamamos, por exemplo, de inconsciente, está registradinho ali no nosso perispírito. E ele vai sendo remodelado a cada encarnação. Né? Ele não tem o mesmo formato e a mesma densidade desde o princípio. No princípio ainda é muito grosseiro. As nossas primeiras encarnações, nós não nascemos assim, igual nós estamos hoje, por exemplo. Nós nascemos com muitas limitações. Alguns nascem, por exemplo, com algum grau de autismo. Não é uma regra, tá? Não quer dizer que todos os autistas estão em suas primeiras encarnações. Mas é muito comum nas nossas primeiras encarnações, muitas vezes nós não conseguimos nem encarnar. A mãe fica grávida e ela perde o bebê, né? Que é aquele aborto espontâneo. Então isso acontece muitas vezes nas primeiras encarnações, porque nós ainda somos muito grosseiros. Nós ainda estamos absorvendo, o nosso espírito está absorvendo conteúdo para formar o perispírito. Então existem algumas dificuldades ali no comecinho. Aí, com o passar das reencarnações, o nosso perispírito vai tomando forma, vai ficando fortinho e vai nos dando condições de ir e voltar, ir e voltar. Por quê? O nosso tempo aqui na Terra ele é muito curto, né? Nós temos pouco tempo para aprimorar, para aprender tudo que nós precisamos aprender, para ser um espírito de luz. É um tempo muito curto, né? Todos nós vamos nos iluminar, estamos todos no caminho da iluminação, mas é grãozinho por grãozinho, né? Encarnação por encarnação que nós vamos buscando isso. E em cada mundo, em cada dimensão, né, em cada mundo, o nosso perispírito tem uma condensação diferente. Aqui no planeta Terra tem uma determinada condensação. Quando nós não precisarmos mais encarnar neste planeta, que nós formos passar por um outro planeta, nosso espírito vai para um outro planeta, aí vai tendo uma outra condensação, ele vai ficando mais fluídico, o nosso perispírito, mais leve, até chegarmos
como espíritos puros que provavelmente não vamos mais precisar do perispírito, né? O perispírito é essencial para nós que estamos ainda nesse processo de reencarnação, né? Todos os espíritos que ainda precisam reencarnar necessitam de um perispírito. Então ali fala também sobre a necessidade da encarnação, acho que a gente até já falou, né? Porque somente encarnando, seja neste planeta, seja em outros mundos, somente encarnando é que nós vamos ter algumas vivências que no mundo espiritual nós não vamos ter, né? Por exemplo, aqui no planeta Terra, nós passamos por muitas situações que nos mobiliza, né? Que nos provoca, e esta provocação é importante para o nosso desenvolvimento, né? É igual uma criança pequena, você precisa estimulá-la, né? Precisa estimular para ela aprender tudo que ela vai aprender, e nós somos da mesma forma. Este planeta, ele oferece muitos estímulos, tem muitas dificuldades, como a gente já falou, cada dificuldade, cada obstáculo é um desafio, né? E é um estímulo para que nós possamos crescer, para que possamos evoluir. Então, para isso que serve a reencarnação, né? A encarnação, ela serve para isso, para recebermos estímulos apropriados para o nosso momento evolutivo. Nós ainda estamos aqui no planeta Terra, então os estímulos do planeta Terra são importantes para o nosso crescimento. Quando nós não tivermos mais necessidade desses estímulos, aí nós vamos voar para outros mundos. Então ali também fala assim, ó, a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio, né? Então as nossas encarnações são pequenos momentos, né? Quando nós desencarnarmos, nós vamos perceber que não existe tempo igual existe aqui. O tempo lá é diferente. Lá o tempo é mais aproveitado, nós conseguimos fazer muito mais coisas no mundo espiritual, diferente daqui, né? Então é muito pequeno esse tempo que nós passamos encarnados. Nós não temos essa percepção agora, né? Mas quando nós passarmos para lá, nós vamos perceber, né, que é muito curto esse tempo. Por isso que nós precisamos de muitas vidas. E legal que fala aqui que essas encarnações, as que nós estamos passando, olha que legal, nós somos apenas criancinhas, bebês mesmo, né? Porque são para aqueles espíritos que estão no início de suas vidas, né? Então nós estamos apenas começando, né? Aqui é assim, não é o primeiro passo da encarnação, porque nós já passamos por um mundo primitivo, mas ainda nós estamos engatinhando, né, nessa estrada evolutiva. E Deus nos dá esta oportunidade para que nós possamos fazer uso do nosso livre arbítrio. A todo momento, desde que fomos emanados, nós temos o nosso livre arbítrio. A cada encarnação que nós vamos fazer, nós somos solicitados e nós participamos da nossa programação encarnatória. Então, se eu não quiser fazer determinada coisa, eu não vou fazer, porque eu tenho o meu livre-arbítrio, né? É claro que vão vir as consequências, igual aqui, encarnados, nós temos escolhas. Se eu escolho o mais fácil, eu vou ter as consequências das minhas escolhas. Se eu escolho o mais difícil, talvez eu tenha méritos pelas escolhas que eu fiz. E isso é o livre-arbítrio, desde que nós estamos lá no mundo espiritual para reencarnar, né? Eu vi até num livro que, assim, uma encarnação compulsória, né? Não sei se todos sabem o que é uma encarnação compulsória. É quando nós aprendemos que é quando um espírito está lá na erraticidade e ele precisa reencarnar, independente da vontade dele ou não, porque ele precisa passar por algumas experiências. Eu li também que não é bem assim. Ele vai ser chamado
E sim, vão ser impostas algumas provas para ele, né, alguns desafios, porque ele está no mundo espiritual, mas ele é muito materializado. Aqueles espíritos que não conseguem se desapegar da matéria, que não conseguem ficar no mundo espiritual e estudar, e ir trabalhar, e não entende a situação dele, quando ele tem muita dificuldade em entender e aceitar a nova situação dele, ele é trazido novamente, é o que nós chamamos de compulsório. Mas ainda assim existe a questão do livre-arbítrio, né, dele estar concordando com essa situação. A encarnação é um castigo? Então, como que é, né? Lá no Evangelho está falando. Como será que é a encarnação? Então, lá no próprio Evangelho, eles dão um exemplo. Que a encarnação funciona assim. É como uma pessoa que está na escola. Para chegar lá no nível universitário, ela passa desde o jardim da infância, tem que passar por todos os anos estudando, até chegar lá na universidade. Aquela pessoa que é dedicada, estudiosa, disciplinada, ela vai numa linha contínua, né? Ela se sai bem, ela aprende, ela passa ano após ano. Mas tem aquela pessoa que é negligente, né? E precisa repetir o ano, e tem muita dificuldade, e fica em recuperação, demora mais para chegar na universidade. A nossa encarnação é exatamente isso, né? Cada ano escolar corresponde a uma encarnação nossa. Então, tudo aquilo que nós não aprendemos num ano, numa encarnação, na próxima encarnação nós vamos ter que vivenciar novamente, porque em algum momento nós vamos ter que aprender, né? E se tratando de reencarnação, e se tratando de vida infinita, eterna, universal, não existe aquele negócio assim, vamos passar de um ano para o outro, o ano que vem recupera, né? Na próxima vida recupera. Não funciona assim, né? Nós precisamos vivenciar, nós precisamos efetivamente absorver o aprendizado. Enquanto nós não absorvermos o aprendizado, nós não passamos para o andar de cima, né? Nós não passamos, não evoluímos, não crescemos. Talvez a gente não regrida, mas nós ficamos estacionados. Então depende da gente, né? O quão mais rápido eu quero chegar lá na frente, o quão mais rápido eu vou dar a minha mão para Jesus, né? Então cada um tem que fazer por si. Por isso que eu falei no começo que a nossa evolução ela é individual, né? Mesmo passando por questões coletivas, cada um faz por si, cada um tem o seu mérito, né? Ali no Evangelho também fala que nascemos muitas vezes no mesmo mundo ou no mesmo globo, com os mesmos espíritos, para ter a oportunidade de reparar os nossos erros mutuamente, apoiados nos princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, né? Então, ali está falando também da reencarnação e os laços de família, né? Que são super importantes. Como que acontece isso? Como que acontece a reunião familiar, né, nas nossas reencarnações? Acontece que nós temos afinidades com outras pessoas. Assim como nós fazemos amizade, né, na nossa vida, temos aquele amigo de infância que às vezes fica pela vida toda, temos um ente querido, alguém da família que a gente é mais próximo, que a gente consegue conversar mais. Assim é no mundo espiritual. Quando nós estamos lá, nós temos o nosso grupo de afinidades, né? Nós temos aqueles espíritos amigos que nós convivemos, que nós gostamos de estar junto, que nós fazemos atividades, porque lá tem muitas atividades também para se fazer. Então nós formamos aquele grupo por afinidade. E quando nós vamos reencarnar, nós fazemos a nossa programação, incluindo, sempre que possível, estes espíritos amigos. Por quê? Porque quando nós estivermos aqui, é difícil, não é difícil a vida? Tem tanto desafio, né?
A gente precisa de apoio. A gente precisa daquele amigo que vai ficar com a gente por um bom tempo, por um determinado tempo na nossa vida, que vai nos apoiar, que vai nos levar para cima, que vai nos acompanhar, que vai dividir com a gente ou que vai somar. Então, como nós vamos fazer a nossa programação encarnatória, sempre que possível nós vamos incluindo os amigos. Mas aí nós temos também os nossos desafetos, né? Dentro das famílias. Sempre dentro das famílias, né? Porque tem aquele amigo que a gente acaba brigando e tal, mas a gente não vê mais, a gente dá uma afastada, depois volta, é mais fácil de conviver. Mas os maiores desafetos estão dentro da nossa família. Por que isso? É para nos obrigar a nos acertarmos com aquela pessoa. Algumas vezes é para nós aprendermos a amar. Não, talvez não seja, talvez nós não tenhamos nenhum desafeto com aquela pessoa, nós não brigamos, não aconteceu nada, mas ela é uma pessoa totalmente diferente de mim, que exige muito de mim na relação. Talvez o meu problema não esteja diretamente com essa pessoa, mas o problema esteja em mim, algo que eu preciso aprender com a convivência. E essa pessoa vai ser colocada ali no meu círculo familiar, que é para me impulsionar, né? Que é para me cutucar, para me estimular, como nós falamos, né? Então não são só os queridinhos que estão perto da gente, que são colocados perto da gente, né? Também são os desafetos e tem a sua importância isso. A convivência com eles vai nos trazer experiências, aprendizados, né? Então, a nossa família, ela é constituída assim. Quando nós desencarnamos, né? Nunca mais eu vou ver aquela pessoa da minha família? Com certeza vamos, né? Talvez não de imediato, vai depender muito da situação que nós desencarnamos, do nosso entendimento, né? Então, nós precisamos fazer o melhor aqui e agora, para ao desencarnar nós termos condições de estarmos novamente com esse grupo amigo, né, que nos acompanha. Geralmente nós acredito que estaremos, né? Vai depender muito de outra coisa que eu queria falar aqui, que são os desvios encarnatórios, né? A todo momento nós provocamos desvios na nossa encarnação. O tempo todo, durante toda a nossa vida. Nós tomamos decisões equivocadas durante a vida toda, né? O que são esses desvios desencarnatórios? Aquilo que nos tira do nosso objetivo principal, né? Nós não fazemos lá uma lista de desafios que nós vamos superar. Esses desvios vai nos tirar deste caminho. É fácil e é difícil detectar esses desvios, quando nós estamos fazendo esses desvios, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se questionar o tempo todo. Por isso que nós enfatizamos sempre a busca do autoconhecimento. Nós deveríamos provocar nas crianças essa busca. Elas precisariam se conhecer desde o começo, né? Buscar o autoconhecimento vai nos mostrar se realmente nós estamos no caminho que nós nos propomos desde o início, né? Por exemplo, eu tenho lá um emprego. Cara, mas eu odeio fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu não quero mais fazer esse trabalho. Então vamos ver, né? Vamos analisar. Não é simplesmente, vou abandonar isso daqui e vou buscar o outro. Não, porque de repente, dentro desse trabalho tem um propósito para mim, tem um aprendizado. Então eu preciso fazer questionamentos quanto a isso, né? Com quem eu estou me relacionando, o que isso me traz de bom, ou o que eu consigo levar de bom para as pessoas com quem eu me relaciono nesse trabalho. Então nós precisamos o tempo todo estar buscando sentido para aquilo que nós estamos fazendo.
Se nós, por exemplo, estamos dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento que dura muitos anos, mas sempre com brigas, sempre com desarmonia, então eu preciso fazer os meus questionamentos. É realmente bom para mim estar nesse relacionamento? O que eu estou trazendo de bom para mim? O que eu estou levando de bom para o outro com quem eu me relaciono? Né? Tem muitas questões que a gente precisa buscar. Por exemplo, buscar vícios, né? Qualquer tipo de vício, seja bebida, seja o cigarro, seja um vício com drogas, podemos estar dando um sério desvio encarnatório, podemos estar saindo totalmente da nossa trajetória, né? A gente costuma sempre culpar o externo. Culpa porque eu fui uma criança carente, porque eu fui abusado, né? Todo mundo vai ter uma desculpa. Isso são agentes desencadeadores. Mas a verdade está dentro de nós. Nós sabemos o que realmente é certo e o que realmente é errado. Nós sempre sabemos. Porque Deus está dentro de nós, as suas leis divinas estão na nossa consciência. Então, de uma certa forma, talvez não com profundidade, nós sabemos se estamos fazendo algo certo, se estamos fazendo algo errado, se estamos prejudicando alguém, se estamos frustrados naquilo que nós fazemos. Então, nós precisamos o tempo todo nos questionar, buscar o autoconhecimento, conhecer a nossa ancestralidade. Quando eu estava lendo lá, eu estava pensando muito sobre isso. É importante nós conhecermos a nossa história. O nosso autoconhecimento também pede que nós busquemos a nossa história. E onde? Nos nossos pais, né? Perguntar para eles, buscar, se não temos mais os nossos pais vivos, buscar com os familiares mais antigos, né? Um tio, uma tia, um irmão mais velho, que às vezes consegue falar alguma coisa. Perguntar como que foi a minha gestação, como que foi antes de você engravidar de mim, como que você, pai, recebeu a notícia de que minha mãe estava grávida. É importantíssimo isso, porque nós já estávamos na programação encarnatória deles. Antes deles nascerem, nós já estávamos juntos nessa, lá em cima, lá, né, na outra dimensão. Quando eles foram ali programar a encarnação deles, nós fomos chamados. Você concorda? Você precisa? Vai ser bom para você? Nós já estávamos lá. Então nós já fazíamos parte da história. E para nós nos entendermos hoje, para entendermos o que nós somos, não importa a nossa idade. É legal a gente buscar esse conhecimento sobre a história dos nossos pais, né? Qual era a situação financeira deles na época? Porque isso influi muito, né? No humor, nas emoções que eles sentiram naquela época. É importante isso. Então isso é busca de autoconhecimento, né? Estarmos o tempo todo buscando o conhecimento e o autoconhecimento, fazendo a diferença para nós mesmos, para a nossa encarnação, não deixando essa encarnação passar. Não tem mais tempo, né? Acho que todo mundo já percebeu aí que tem alguma coisa acontecendo de importante com o planeta todo. Então nós precisamos buscar, precisamos fazer a diferença agora, não empurrar mais, né? Eu quero chegar na universidade nesta encarnação. Difícil, né? Mas é possível. Eu ainda não sei assim exatamente qual é o caminho. Se eu souber, eu falo para vocês. O caminho é não ferir, peraí que eu não enxergo. Não ferir, não perseguir e não machucar, né? Este é um dos caminhos para nós buscarmos a nossa iluminação.
buscarmos a fraternidade, a solidariedade mais do que nunca. Tá bom? Então, foi só uma palhinha, porque hoje não tem muito tempo, né? A gente precisa seguir as normas. Mas quinta-feira, às 8, né? Quinta é às 8. Então, quinta-feira, 8 horas, a gente vai estar de novo pelo Face. E aí a gente pode conversar, né? Vocês podem perguntar, não sei se eu vou saber responder. Vocês podem argumentar, pode fazer colocações ali e a gente vai conversando, né? Vocês podem enriquecer a live, né? Cada um fala um pouquinho e vai ficando mais rico o nosso conhecimento, tá bom? Um beijo enorme para todos, gratidão por essa oportunidade, que Jesus esteja em nossos corações. Estou de volta e eu tenho ainda, eu queria passar 2 recados interessantes e importantes. Um é repetir, né, novamente, o nosso novo horário para aqueles que estão aí chegando um pouquinho mais tarde, que esta segunda e a próxima segunda-feira nós estaremos iniciando a live a partir das 19 horas. Então, que a gente, né, por determinação aí das condições do momento que vivemos, tá certo? E outro detalhe que eu acho que é interessante, nós montamos aqui na casa um grupo de orações. E esse grupo de orações, ele vem trazendo, né, a gente todos os dias, às 21 horas, nós aqui nós nos unimos no mesmo horário, cada um na sua casa, não há necessidade de se unir, mas se unir em pensamentos para nós ajudarmos em mensagem espiritual, em transmissão de pensamento, em fé, para alguma pessoa que eu conheça, ou que um parente, um amigo que esteja precisando, esteja num hospital, esteja numa situação difícil. Então, quanto mais pessoas nós conseguirmos unir nesse horário, às 21 horas, eu tenho certeza que maior será a energia que nós vamos colocar aí para todos nós, tá certo? Então participe com a gente. Aqueles que têm fé, realmente acreditam na fé, no poder que uma oração tem. Então, vocês que estão, cada um de nós, né? Às vezes a gente tem uma pessoa em especial que está precisando, coloca o nome dela, exalta o nome dessa pessoa, se possível a idade, aonde ela está, qual o problema dela, e exalte para que ela receba vamos dizer, a cura ou aquilo que esteja precisando, tá bom? Então não esqueça, todos os dias às 21 horas. Nós já estamos aqui fazendo isso e eu acho que também, devido ao momento que nos encontramos, seja útil para todos nós, para que essas energias possam, se Deus quiser, possam melhorar o nosso planeta, né? Ajuda, a união faz a força. E que, só voltando um pouquinho da palestra da Vanice, que nos deu uma aula hoje sobre reencarnação, reforçar que o melhor momento para nós estarmos aqui na Terra é este, principalmente este, né, Vanice? Porque nós estamos passando momentos interessantes, não vou pôr outro, são interessantes, são desafios desafiantes. Então a nossa reencarnação nesse momento aqui no planeta, ela com certeza, para aqueles que estão entendendo, compreendendo, será um grande passo a chegar na faculdade, é isso, Denise? Chegar lá, nós estamos ainda no pré-primário, eu acho. Então, mas vai ser de grande valia para nós, está sendo de grande valia para nós, para o nosso enriquecimento espiritual, tá certo? Então vamos lá, como já foi dito, nós estamos com o nosso tempo um pouquinho curto. Eu os convido nesse instante para que se preparem, deve estar preparado aquele copinho de água, aquela jarra com água, para que ela seja fluidificada pela parte espiritual, pelo cosmos, pelas nossas energias,
por aquelas que nós elevamos a Deus e que são transmitidas, que são retornadas para nós em forma de medicamentos, em formas de remédios que são para o nosso tratamento, cada um de nós. Então, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico. Primeiramente, um agradecimento a Jesus pela oportunidade que estamos tendo de exaltar, de nós colocarmos o nosso bom pensamento para aqueles que estão precisando nesse instante. Então, eu inicio esta vibração fazendo uma corrente mental bem forte, iluminada, uma corrente de luz azul, onde nós vamos até os hospitais, levar o nosso conchego, o nosso conforto, levar a nossa esperança através dos espíritos que estão nesse instante nos orientando, para que chegue até eles de forma de paz, de esperança e de cura. Levar aos os profissionais dos hospitais, os enfermeiros, os médicos, enfim, nesses recintos onde hoje principalmente se faz necessário muita fé e muita coragem de enfrentar as dificuldades. Levarmos os nossos pensamentos para as creches, sim, porque lá ainda existem aqueles que estão em busca de uma família, em busca de uma esperança, em busca de alguém, em busca de um futuro melhor. Que possamos acalentar em espírito estas crianças, esses jovens que lá se encontram. Que o nosso amor, que a nossa fé, que a nossa união nesse instante acalente esses pequeninos que, por sua vez, estão também aqui na Terra passando pelas provações. Mas que tal se nós darmos uma pitada de amor na mente destes pequenos? Vibrarmos pelos asilos, porque lá também vamos encontrar aqueles que já passaram um grande período na Terra e que estão ali vivenciando momentos, talvez de despedida, ou momentos que ainda precisam vivenciar dentro de uma condição ainda fechada, mas que nós possamos levar até eles a esperança, a gratidão, a paz, levar o perdão. Porque nós, durante o período que aqui estamos encarnados, talvez tenhamos feito algumas inimizades, e nada melhor que num momento como esse, deixarmos que eles peçam perdão para alcançar algo melhor após esta vida. E que possamos, da mesma forma, levar os nossos pensamentos positivos aos presídios, às prisões, aos cárceres, e fazer da mesma forma com que as nossas orações possam influenciar nos pensamentos dessas criaturas que também são filhos de Deus, mas que haja o remorso, o arrependimento pelo ato cometido, que possa chegar até eles esse momento de esperança. Vibremos pelos nossos vizinhos, principalmente pelas nossas casas, pela nossa residência, vibrarmos por aqueles que lá se encontram e que não tiveram oportunidade de estar presentes nesse instante, vibrarmos por aqueles parentes que estão distantes, por saúde, por esperança, por fortalecimento mental, vibrarmos pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, vibrarmos pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo planeta que passa em transformação. Que nossa fé, que nosso amor possa chegar e quebrar paredes, quebrar todos os empecilhos que possam existir de escuridão, que esta luz, através dessa corrente azul, possa se fazer presente em todos esses recintos. E ainda, emanados da energia que estamos pulsando, nós vamos nesse instante pensar em nós pessoalmente. Vamos vibrar por nós mesmos através do passe que iremos realizar nesse instante. Então,
voltando para o nosso estado de paz, de conforto, de uma respiração tranquila, nós vamos fazer com que estas vibrações possam iniciar-se através do coronário. Em cima da nossa, bem no centro da nossa cabeça, vamos imaginar uma luz azul entrando nesta região, no coronário. A gente vai descendo o pensamento até o frontal, perto dos olhos. Imaginarmos sempre esta luz azul, bem celeste, no laríngeo, garganta, descendo aos pouquinhos até o nosso cardíaco, descendo um pouco mais até o nosso gástrico, genésico, que fica perto do umbigo, e na circulação dos braços, das pernas, e se possível também colocarmos o nosso pensamento, jogar um pouco de luz verde em torno da nossa coluna cervical e lombar. Isso. E assim nós finalizamos esse momento especial, esse momento que todos nós talvez estávamos buscando para o nosso autocontrole, para o fortalecimento que precisamos. E em nome de Jesus, em nome dessa equipe espiritual que nos assiste, Dr. Max, irmão José, nós damos por encerrado mais essa abençoada tarefa. Eu sinto, algumas pessoas chegaram aqui achando que estamos começando, mas estamos finalizando. O nosso horário hoje, ele vai até às 20 horas. Começamos às 19. Mas não tem problema, semana que vem estaremos de volta. Nos perdoe, gente, eu sei que é muito difícil de colocar o horário, de alcançar um número grande de pessoas, pois é difícil todos estarem a par daquilo que está sendo mudado. Então, se faz necessário isso, então mais uma vez nos desculpe, né? Mas são situações que fogem ao nosso controle. Eu me despeço mais uma vez de vocês, desejando muita paz, muita harmonia, muito amor, muita esperança e paciência, e que possamos vibrar pelo nosso planeta, como foi dito, e em especial pelo nosso Brasil, que alcancemos o mais rápido possível a paz que estamos vivenciando hoje. Muita luz, muito amor e muito a paz para todos. E estaremos de volta com a Vanice na próxima quinta-feira, às 20 horas. Que assim seja.